Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Antes de começarmos as nossas perguntas e respostas, vamos trabalhar na nossa frase positiva da semana. A frase escolhida é do livro de ouro de Saint Germain. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Agora 27 vezes. Vamos lá comigo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Na segunda pergunta de hoje vem da Luciane de Curitiba. Ela diz: Olá, Paulo. Bom dia a todos. Hoje tenho uma perguntinha, uma dúvida que me ocorreu. A leitura do livro Ciclos Cósmicos e a prática do ritual do átomo, passado por você um dia destes, redespertou algumas velhas inquietudes e uma nova maneira de ver as coisas.
Uma delas é ver o meu corpo como no centro do relógio e também como um universo em transformação. Bem, mas indo um pouquinho mais longe, hoje olhando aquelas fotos do Monte Shasta que você liberou no site e aquelas formações de nuvens incríveis, me veio a seguinte dúvida: se eu tivesse que localizar esta montanha como um grande vórtice de energia em meu corpo, onde eu a acharia? Você pode, Paulo, me responder a isto? Se tivesse que localizar esta energia enorme no corpo humano, aonde ela se encontraria? Obrigada. Vitória sempre. Luciane Curitiba. Olá, Luciane. Você está certa de se visualizar no centro do relógio cósmico, pois este é o local onde nos encontramos com o Pai, a Mãe e o Santo Cristo, para unidos produzirmos a manifestação do Espírito Santo de Deus. Com relação à montanha Shasta, não vejo da mesma forma que você, pois eu compreendo que cada montanha é um corpo em si, assim como uma cidade é um corpo, um país é um corpo e até o planeta Terra inteiro é um corpo. Ser um corpo indica que tem um fluir próprio de energia em si, que tem uma função. É uma mandala que contém em si os 7 principais chakras atuando. Bom, mas você pode utilizar a energia de uma montanha, pode sim. Ou até de uma cachoeira, como eu costumava fazer com as cataratas do Iguaçu. Precisa apenas colocar na invocação de seus decretos um comando para que as forças de luz utilizem a energia liberada desta montanha para fortificar o seu pedido. Shasta é uma palavra indígena norte-americana que significa 3, o número 3. Talvez seja porque, dependendo do ângulo que olhamos para esta montanha, montanha Shasta, enxergamos 3 picos. Mas vamos a um exemplo. Podemos invocar as forças de luz da montanha Shasta da seguinte maneira. Repitam comigo. Em nome da minha amada presença eu sou, e do meu Santo Cristo pessoal, e pelo poder da chama violeta contida no coração da montanha Shasta, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, eu comando aos amados arcanjos do 7º raio de Deus, Zaquiel e Santa Ametista, para que libertem os filhos da luz que ainda não conhecem a chama violeta, para que encontrem os ensinamentos de Saint Germain nos livros de Mark Elizabeth Prophet e nos livros de Guy Ballard. Arcanjo Zaquiel, utilize o poder da montanha Shasta para libertar os filhos da luz agora. Amém. Imagine que você, Luciane, que mora aí em Curitiba, vai até Foz do Iguaçu e bem pertinho daquela maravilhosa manifestação da natureza, você coloca a mão esquerda virada para as cataratas e a mão direita virada para o norte do país, em direção a Brasília, ou então sobre uma fotografia da cidade de Brasília, ou quem sabe, uma foto do Rio de Janeiro ou São Paulo, lugares onde a criminalidade está atuando fortemente, e você faz uma invocação assim. Em nome da minha amada presença eu sou o que eu sou e do meu Santo Cristo pessoal, eu invoco a deusa da luz, o poder da energia contida e manifestada pelas águas das cataratas do Iguaçu, aqui no estado do Paraná. Eu comando aos amados Arcanjo Miguel e Fé, Elohim, Hércules e Amazônia, Mestre Elmória, chorrando o primeiro raio, para que libertem os filhos da luz que vivem nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, libertos da corrupção, de toda a maldade e de toda a violência das quadrilhas de bandidos que lá atuam. Seja feita a vontade de Deus agora. Amém. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Somente quem está perto de uma montanha assim, ou de uma grande catarata, para saber o poder de uma invocação como esta, feita junto a essa energia. Vocês podem fazer também, utilizando uma fotografia da montanha Shasta, utilizando uma fotografia de uma grande catarata, mas estando lá junto do local, lembre-se de fazer invocações em prol da luz e servirem vocês mesmos como um canal para fluir essa energia, direcionando-a para que os anjos possam atuar, libertando os filhos da luz em algum lugar do planeta onde vocês direcionarem. Vocês vejam que toda montanha, ela é uma manifestação de energia da Terra, né? É que ali houve uma grande explosão de energia para que aquela montanha fosse criada. As montanhas, em geral, elas são fontes de grande energia e poder. Agora, um local abençoado, como é a montanha Shasta, onde foi o local que surgiu a chama violeta para o mundo, que os mestres escolheram para trazer a chama violeta para o mundo, realmente é fantástico.
José Wilson, de Belém do Pará, nos escreveu dizendo o seguinte: agradecemos a nossa querida Maria Lúcia pelos dias em que passou aqui em Belém trazendo as luzes dos mestres ascensos. Deixou saudades, plantou riquezas. Seu livro é uma lição de vida. Ficamos aqui com saudades e às ordens para o que se fizer necessário dentro de nossas limitações. Uma perguntinha. Quem é o comandante Conrado? Faz parte da Grande Fraternidade Branca? Vitória sempre, obrigado. Meu caro amigo, sem o grande apoio que você e Sandra nos deram, nossa viagem a Belém do Pará não teria dado os frutos que deu. Quanto à sua pergunta, as escolas que estudamos não citam o comandante Conrado. Nada sabemos sobre ele. Vitória para você e para esse grupo que se inicia formando em Belém do Pará. Maria Lúcia, enquanto você dava a sua resposta, eu dei uma olhada na internet e, pelo que eu entendo, esse comandante Conrado exerce uma atividade que podemos chamar de assessoria direta ao comandante Astacheran. Então, realmente, não tem nada a ver com o que nós consideramos a hierarquia dos mestres ascensos. Completamente desaprovado pela Grande Fraternidade Branca. A próxima pergunta vem do Thomas, de San Diego, na Califórnia. Ele diz: vocês dizem que o sânscrito é uma língua divina. Como é isso? Deus ensinou essa língua para quem? E não são todas as línguas divinas? E o On também é sânscrito? Ou sua origem é outra? Thomas, vamos ler alguns textos de estudiosos da língua sânscrita para dar a resposta à sua pergunta. Gottfried de Purucker, um autor teosófico que participava da escola teosófica de Blavatsky, diz o seguinte, abre aspas, o sânscrito é uma antiga e sagrada língua dos arianos, descendente de uma linhagem atlantiana. Originalmente era a sagrada ou secreta língua dos iniciados da quinta raça raiz. A língua sânscrita possui um volumoso e valoroso trabalho em prosa e verso, alguns dos quais, como os Vedas, datados, de acordo com alguns estudiosos, nos anos 30.000 a.C., ou mesmo muito antes disso. Nos santuários dos templos, ela era trabalhada e desenvolvida, composta e construída para ser um veículo muito superior e refinado, capaz de expressar a religiosidade abstrata e filosóficas concepções e pensamentos. Tão grande foi a admiração diante do aperfeiçoamento da língua sânscrita que comumente se dizia ter sido um trabalho de deuses. Isto porque ela se tornou capaz de expressar pensamentos divinos. Profundas distinções espirituais, sutis e filosóficas, assim o sânscrito é realmente a linguagem e mistério dos iniciados da raça ariana. O sânscrito não era a língua falada pelos atlanteanos do início, mas na degeneração, já no fim da Atlântida. Quando os primeiros arianos já tinham surgido em cena, esta antiga língua ariana já existia e os iniciados arianos já estavam no curso de seu aperfeiçoamento para uma língua-templo ou língua misteriosa. Assim, o sânscrito não era falado entre os atlanteanos, nem pode ela ser chamada de língua atlanteana, mesmo que suas raízes estejam ligadas à antiga Atlântida, mas somente suas raízes verbais. Fecha aspas. Segundo as narrativas da doutrina secreta de Blavatsky, o sânscrito foi uma língua falada nos primórdios da quinta raça raiz da humanidade, a raça ariana. Esta raça teve suas origens no norte da Europa, e após a submersão da Atlântida, o continente desaparecido, migrou para as regiões da Ásia e Oriente Médio até a Pérsia. Um ramo dos arianos foi para as montanhas do Irã e o outro foi para a Índia. Os mais antigos manuscritos da literatura universal, conhecidos, foram compostos em sânscrito, língua que se perpetuou até hoje, como idioma sagrado e de erudição nas ciências tradicionais da Índia. No Brasil, amigos, um dos maiores conhecedores do assunto é o professor Honório Ferreira Neto. Ele diz, abre aspas, olha que interessante, compara-se o sânscrito com a matemática, pois nele os princípios da harmonia sonora operam precisa e consistentemente, indo dos tons básicos até as multidões de palavras em suas quase infinitas variações. O sânscrito
não se compara a nenhuma linguagem conhecida. A forma como as palavras brotam das sementes é extraordinária. A raiz verbal no sânscrito é sempre uma única sílaba, que contém os sons ou fonemas básicos A, I, U e R. Quando da raiz verbal surge uma palavra, o fonema sofre guna, que é um princípio de transformação qualitativa para mantê-la ressonando perfeitamente. Portanto, da raiz verbal sit, que significa perceber, temos as formas retumbantes de setame, que é eu percebo, setanam, que é estar consciente. Buddhi, que significa conhecer, torna-se bodhami, eu conheço, ou bodhanam, conhecimento. Isso age com uma precisão matemática por toda a língua, dando-lhe poder extraordinário e facilitando seu aprendizado. A perfeição linguística do sânscrito não é a única explicação para ele ter subsistido por mais de 5 milênios. Mera exatidão e precisão não bastariam para isso, pois a matemática, que é uma linguagem precisa e utilizada uniformemente pela ciência, excita o cérebro, mas não o coração. No entanto, o sânscrito, assim como a música, tem o poder de tocar o coração das pessoas. O sânscrito oferece a todos acesso direto a um plano superior, onde tanto a matemática como a música, o cérebro como o coração, a razão como a intuição, a ciência e a religião tornam-se unos. Gerando clareza e inspiração, a linguagem do sânscrito é responsável direta pela iluminação da expressão criativa de uma forma jamais vista no mundo. O sânscrito é a linguagem dos mantras, palavra que tem o poder de remover os condicionamentos da mente, por estar em sintonia sutil e direta com a harmonia invisível e arquétipica da criação. Ainda hoje, escreve-se em sânscrito, traduz-se para o sânscrito e publicam-se até periódicos em sânscrito, mas isso em domínios cada vez mais restritos. As vogais em sânscrito se pronunciam como as vogais em línguas latinas. A única diferença é que quando uma vogal leva um traço acima dela, ela tem o dobro de duração de uma vogal comum. As sílabas em sânscrito não têm acentuação forte, só um fluir de sílabas breves e longas. Fecha aspas. Texto explicativo, realmente a gente fica com uma noção do que é o sânscrito mais forte. Sem sombra de dúvidas, Thomas, o Om é a palavra em sânscrito mais conhecida. O Om significa ômega, a manifestação divina. O fim, a materialização. A sílaba sagrada utilizada para a manifestação das energias divinas em mantras sagrados. O Om é o símbolo universal do yoga, ou yoga, como alguns costumam dizer, e do hinduísmo, para todo o mundo, todas as escolas de todas as épocas. Traçado, o Om é um yantra, que é o símbolo, aquele símbolo que a gente vê das escolas de yoga. Um 3, assim, como se fosse um 3 desenhado. Pronunciado é um mantra. Existem os Saguna Mantra e os Nirguna Mantra. Os Saguna Mantra são os que têm tradução e mencionam uma pessoa cuja forma pode ser visualizada. Por exemplo, Om Namah Shivaya é um Saguna Mantra, pois refere-se a Shiva. Os Nirguna Mantra podem ter tradução ou não, e são abstratos no seu sentido. Por exemplo, o Om, sozinho, é um Nirguna Mantra, pois não se refere a ninguém. O Om não tem tradução alguma, mas devido ao grande gama de efeitos sobre o corpo e a mente de quem o vocaliza ou mentaliza, é considerado o corpo de Deus manifestado. O Om é o mais poderoso de todos os mantras. Todos os outros são considerados aspectos do Om, e o Om é a matriz de todos os demais mantras. Todas as letras do alfabeto são emanações do som primordial representado pelo supremo mantra Om. O Om é a criação, a conservação e a renovação da Trimurti, trindade hindu. Logo, de todos os mantras utilizados para a meditação,
o Om é o que produz melhores resultados. Sendo o mantra mais completo e equilibrado, sua vocalização não oferece nenhum perigo nem contraindicação. É um mantra altamente positivo que impede sentimentos malévolos e transmuta os pensamentos negativos em seus complementares elevados. Atua profundamente no sistema nervoso e no glandular. Conta a tradição hindu que o Om foi revelado aos sábios videntes que receberam os Vedas em tempos imemoriais, quando estavam em estado arrebatado de meditação em contato com o alto éter divino. Nós vamos ouvir o Om agora 9 vezes. Fechem os olhos, respirem fundo e procurem sentir a vibração da energia deste magnífico som que vocês vão ouvir, que foi entoado por Paul Horn, um músico flautista, dentro do Taj Mahal, no saguão de entrada do Taj Mahal. É muito bonito. O Praxedes de São Luís do Maranhão escreveu o seguinte: o site grandefraternidadebranca.com.br é de importância vital para uma melhor compreensão dos ensinamentos dos mestres ascensos, transmitidos pelos mensageiros ao longo do tempo, principalmente àqueles que estão se iniciando nesses estudos. Só temos a agradecer a existência deste site. Gostaria de saber quem está recebendo os ensinamentos e ditados dos mestres ascensos depois da doença da mensageira Elizabeth Clare Prophet? Foi criada uma nova escola depois da Summit? Os mestres ascensos já escolheram um novo mensageiro para envio das mensagens? Meu caro Praxedes, muito interessante a sua pergunta e é muito importante que os estudantes da luz compreendam isso. A história mostra que o surgimento e manutenção das escolas de mistérios no planeta Terra não é ininterrupto. A existência de uma escola de mistérios é uma grande dispensação da lei e também uma grande bênção para a humanidade. Para haver uma escola de mistérios, é preciso haver um patrocinador. Explico. Saint Germain compareceu diante do conselho kármico
e fez uma solicitação. Quero fundar uma escola de mistérios na América. Seu pedido foi negado. Sabem por quê? A missão do Conde de Saint-Germain, na Europa, no século XVIII, havia falhado. A energia que o amado mestre investiu nessa missão não teve retorno. Esta missão era para evitar a Revolução Francesa, o derramamento de sangue, a transição da monarquia para o sistema republicano poderia ter sido pacífica. Saint-Germain fez a sua parte com perfeição. Quem falhou foram seus discípulos e todos os reis a quem ele orientou e aconselhou por décadas. Em cima é como embaixo. A energia investida deve dar retorno, precisa ser multiplicada. Da mesma forma que quando nós investimos dinheiro no banco, nós queremos o nosso dinheiro multiplicado. A resposta do Conselho Kármico para Saint-Germain foi a seguinte: não, Saint-Germain, você não tem permissão e nem energia para fundar essa escola de mistérios. Então, o amado mestre Almória disse: eu pago para você, Saint-Germain. Assim, graças ao amado Almória, a Summit Lighthouse foi fundada em agosto de 1958. Os mensageiros da Grande Fraternidade Branca, Mark L. Prophet e Elizabeth Clare Prophet, publicaram mais de 75 livros e deixaram milhares de horas-aula gravadas em fitas cassete. Todo esse material foi ditado pelos mestres ascensos. Incontáveis e maravilhosas dispensações da lei foram dadas pelos Elohim, mestres e arcanjos. Para que as dispensações, bênçãos e promessas divinas se manifestem no plano físico, elas precisam ser confirmadas, pedidas aqui embaixo, clamadas mesmo. As mensagens dos mestres ascensos ainda são muito pouco conhecidas no planeta. Um grande manancial de ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca está à disposição da humanidade. Agora, é preciso que os filhos da luz conheçam, estudem, incorporem e apliquem estes ensinamentos em sua vida diária. Só depois disso, a humanidade terá necessidade e merecimento para uma nova escola de mistérios. Como é imensa a quantidade de ensinamentos, nós cremos que levará muito tempo para que outro mensageiro seja enviado pela Grande Fraternidade Branca. É tempo de estudar e aplicar o conhecimento. Então vejam, amigos, não foi só na Europa que os Chelas de Saint-Germain falharam. Nós sabemos que a escola que Saint-Germain fundou na América, antes da escola da Summit Lighthouse que ele queria fundar, Kong Ballard fundou o movimento Eu Sou, que também não deu certo, não atingiu seu objetivo de expansão dos ensinamentos, como era esperado pelos senhores do karma, como era esperado no plano divino daquela escola, tanto que depois disso o Mahashohan criou a Ponte para a Liberdade, que também não foi à frente como esperado. Por quê, Paulo? Porque os discípulos que estavam no movimento AEMA daquela época, eles diziam que isso é para poucos, não se pode dar para todo mundo, é uma coisa tão preciosa. Enquanto eles deviam fazer o contrário, a gente tem que levar. O esoterismo é uma ciência secreta para aqueles que não estão preparados. O movimento AEMA naquela época foi muito fechado, eles não abriam, não procuraram carregar essa tocha para a América toda, como São Miguel ainda diz em um ditado: a chama da liberdade, o conhecimento da presença do Sou, a chama violeta, esse conhecimento todo que Saint-Germain está tão amorosamente transmitindo, tem que ser levado da América do Norte para o centro, para o sul, voltando, fazendo uma figura 8, desenho de um 8, girando das Américas Norte, Centro, Sul, Norte, Centro, Sul, e assim vai. E isso não aconteceu. Agora, eu penso que nós não podemos falhar, porque
Está tudo nas nossas mãos. Não precisa de escola de mistérios e mensageiro nenhum mais no momento. Está tudo aí para a gente fazer. Mas se nós não formos a taça para receber essa luz que já está à nossa disposição, então nada acontecerá, mudança nenhuma. Mas nós sabemos que o planeta violeta um dia estava em uma situação pior do que a Terra. E, de repente, os filhos da luz de lá começaram a fazer um verdadeiro rali de chama violeta. E não eram tantos, não. Mas eles se dedicaram, trabalharam com amor, com intensidade, com devoção, e transformaram o planeta em um planeta violeta, que é o planeta de Honoritas. Nós podemos vencer, mas precisamos trabalhar. E nós sabemos que os filhos das trevas trabalham muito. Então veja a importância dos filhos da luz atuarem. Eu já disse aqui outro dia, que tem que ficar muito claro isso, que os filhos da luz precisam fazer a quarta parte do caminho. As escolas dos mestres, desde a escola teosófica, fizeram 3 partes do caminho. A quarta parte tem de ser feita pelos filhos da luz. Então, realmente, não esperem uma nova escola. Nós sabemos de pessoas que estão se colocando como mensageiros dos mestres hoje, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, mas, sinceramente, nós não acreditamos. Para nós, não existe hoje um mensageiro ativo da Grande Fraternidade Branca. A Karina, da Alemanha, nos escreveu dizendo: Olá, amados Paulo e Maria Lúcia. Começo agradecendo por todos os finais de semana maravilhosos que vocês estão me proporcionando. Estou ainda estudando os programas anteriores e foi o melhor investimento que fiz. Sou muito agradecida por esse trabalho de propagação da luz de Deus que nunca falha. Bem, vou à pergunta então. Sobre a palavra orar. Eu fui católica e dizíamos sempre rezar. Os evangelhos dizem sempre orar, também como vocês. Tenho observado isso até o programa 23, que acabei de ouvir agora. Então eu pergunto se tem alguma diferença do ponto de vista da Grande Fraternidade Branca entre essas duas palavras, ou se é a mesma coisa que quer dizer. Tenho outras perguntas, vou enviando uma de cada vez para respeitar a ordem de chegada, pois todas as perguntas de todos os estudantes da luz são muito importantes. Um abraço fraterno e cheio de agradecimento. Em nome da luz do Arcanjo Miguel, a vitória em Deus é certa. Karina. Sabe, Karina, a maioria das pessoas utiliza essas duas palavras para dizer que vão falar com Deus. Elas nem imaginam alguma diferença. Pessoalmente, eu muitas vezes falo que vou rezar quando vou orar, falo que vou orar quando vou rezar. Eu não as utilizo assim com tanta rigidez como os evangélicos fazem. Por isso, talvez você tenha ouvido tantas vezes assim. Muita gente diz, vamos rezar hoje à tarde, mas na realidade estão indo decretar ou entoar mantras, ou quem sabe mesmo rezar. Os evangélicos dizem orar e ridicularizam as rezas. Eles acham que não tem efeito algum. Mas é um grande engano deles, porque as rezas nada mais são do que repetição de lindas orações. Orações realizadas por pessoas santas que entendiam muito de orações. Uma pessoa que nunca aprendeu a orar, aprende com as rezas. É claro que se as rezas forem feitas sem emoção e atenção, elas são menos eficazes. Mas se você se senta em frente ao altar e por livre e espontânea vontade passa a repetir a Ave Maria por 100 vezes ou mais, é claro que você tem emoção ali investida. Você utilizou seu livre-arbítrio para repetir sua reza várias vezes. Mas eu sei que muitos de vocês ainda estão na dúvida da diferença real entre as duas formas de comunicação com Deus. Orar, rezar. Vamos ver as diferenças então. A palavra oração no dicionário está escrito que é um conjunto de palavras que expressam um pensamento completo, obra de eloquência para ser pronunciada em público, discurso, sermão, elevação da alma a Deus, invocação dirigida a Deus ou aos santos, prece. Vemos então que a prece e a oração são o texto ou a razão para a invocação, o motivo do pedido de intercessão. Precisamos ser específicos em nossas orações. É quando nós falamos com Deus. A mensagem tem que ser completa, ter começo, meio e fim. A oração ou prece são a razão pela qual nos comunicamos com os seres do planetário.
como Deus, Jesus, Buda, Virgem Maria, São José, etc. Ou seja, quando nós fazemos um decreto dinâmico, um comando de luz, e nós temos lá a invocação, nós invocamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Divina, invoco aqui agora Jesus Cristo amado. E aí depois, antes de fazer o corpo do comando de luz, eu tenho um período de oração. É onde eu converso, explico por que eu chamei eles e por que eu estou dedicando aquele grande momento de comando de luz que eu vou ficar fazendo ali durante 20, 30 minutos. Não é isso, Maria Lúcia? É verdade, Paulo. É muito importante, sim, essa devoção, esse amor, esse sentimento na hora da oração, da prece ou de um decreto dinâmico, um comando de luz. Muita gente faz o comando de luz sem ao menos dedicar um momento de oração entre a invocação e o corpo do comando. Isso é um grande erro. É nessa hora, então, que nós devemos mostrar do fundo da nossa alma, do âmago das nossas emoções, a razão para estarmos nos dirigindo a seres tão evoluídos. É aqui que se entende o porquê de Jesus nos ensinar a não nos dirigirmos ao Pai em vão. Nós precisamos ter uma razão, ter um estímulo. Qual é o nosso estímulo? Vamos falar abertamente com Deus. Não podemos mentir para Deus. E esta é a hora do direcionamento da energia também. Você invoca, chama o mestre que você deseja, chama Deus e vai direcionar a energia. Isso é uma grande diferença dos comandos de luz, do ensinamento dos mestres ascensos. Porque quando nós oramos e sem direcionar a energia, ela fica ali no seu prédio, na sua rua, na sua quadra, e você não vê o efeito. É diferente você direcionar a energia para uma causa. E durante o tempo que você está orando ou decretando, você mantém o seu pensamento lá naquele ponto onde você projetou energia. E também sempre consciente da presença daqueles mestres a quem você invocou. Agora, vocês vejam que a oração e a prece é extremamente importante em todas as horas. Por quê? Sempre que eu entro em contato com Deus para fazer um mantra, para fazer uma reza, para fazer um decreto, é bom que eu diga qual é a minha intenção. E isso é orar, é fazer a prece. Bom, e como devemos fazer para orar a Deus? Primeiro, a oração tem de ser detalhada e específica. É na oração ou prece que explicamos a Deus o que precisamos. É a hora de conversarmos com Deus ou um mestre escolhido para provarmos a Ele que realmente necessitamos de sua intercessão na nossa vida em tal assunto. Procure lembrar de cada detalhe. Faça uma lista das coisas que está pedindo, enumerando-as por ordem de importância dentro daquele assunto. Vamos dar um exemplo disso. Se você quer uma ajuda para passar numa prova da faculdade, por exemplo, diga todos os detalhes, onde vai se realizar, a que horas vai ser, em que local vai ser, em que data vai ser, o nome do professor, o nome da matéria, se possível até o número da sala de aula dentro do colégio e o endereço do colégio. Seja o mais específico possível. Os mestres dizem, diga tudo, seja específico. Mas Deus sabe isso, mas Ele quer ouvir de você. Sendo específico, não haverá dúvidas quanto ao seu livre-arbítrio, que os mestres não podem interferir sem que você diga. E por último, procure visualizar o que está pedindo. Visualize a sua vitória. Se estiver fazendo uma viagem, visualize a chegada em seu destino. No caso da prova, visualize-se recebendo o diploma da faculdade, ou a prova com uma grande nota, da maneira que você quer, com a melhor nota, lá em cima escrita. Lembre-se de que a oração é o amor divino em ação, a compaixão, o servir. Ao orar, o indivíduo não pode mentir, nem mesmo para si. A sinceridade e a necessidade devem mover a sua oração. E incluir o próximo em sua oração é algo que aumenta muito o poder da resposta. Ou seja, se você vai pedir para ter uma boa nota na prova, peça por todos os filhos da luz que estão ali fazendo a prova junto com você. A palavra reza, no dicionário, está escrito: reza é a ação ou o efeito de rezar. Oração ou série de orações recitadas por dever ou por livre vontade e devoção, em família ou na igreja. Então, rezar é, acima de tudo, uma comunicação etérea. A convicção e o reforço da emoção são muito importantes. A reza é a oração ou prece feita continuamente, várias vezes.
Ou seja, se você fala, ó Deus, me ajude a passar nesta prova, e fica repetindo isso várias vezes, de oração passa a ser uma reza. O interminável afirmar da vontade humana entoado com toda emoção. Assim é o mantra, assim é a reza, assim é uma afirmação contínua e ritmada que produz a energia necessária para que o pedido se torne realidade. Nós não estamos falando aqui dos mantras em sânscrito, mas daqueles mantras que a gente faz, que é uma repetição constante da mesma frase. A reza é uma fórmula mística que é recitada ou entoada com a finalidade de intensificar a ação do Espírito de Deus no homem. O ideal para que a sua reza tenha poder é que você faça uma pequena invocação antes e uma oração ou prece explicando o que você precisa, como eu já disse antes. Para só então rezar, afirmar, entoar as frases, os cantos, as rezas e até mantras daquilo que você quer que aconteça. Por exemplo, se quer passar em uma prova, como já foi dito antes, depois de invocar os mestres e fazer sua prece, afirme: eu quero passar na prova, eu vou passar na prova, eu quero passar na prova, eu vou passar na prova. Isso ajuda muito. Isso gera mais energia para que a sua prece seja atendida. Repita a mesma frase tantas vezes quanto forem necessárias. O segredo é afirmar até que a paz e a tranquilidade estejam no seu coração. É claro que as rezas prontas têm palavras de poder escritas por pessoas santas e capacitadas. Isso ajuda muito. Em uma viagem, o melhor mesmo é rezar a oração pronta a São Miguel. São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda, São Miguel acima, São Miguel abaixo, São Miguel onde quer que eu vá. E muitas outras orações de São Miguel que a gente tanto conhece. Lembrem-se de afirmar sempre, negar nunca. Ao orar ou rezar, diga sempre o que quer, nunca o que não quer. Se quer uma coisa, nunca diga, se eu tivesse. Diga, eu quero ter, eu vou ter. A afirmação contínua produz a energia necessária para que os anjos trabalhem. Lembrem-se disso. Quando falamos, estamos dando aos anjos o poder para agir. Nós somos mágicos e não sabemos. Pela palavra falamos o que queremos. Mesmo não querendo, se falamos, queremos. Por isso, fale somente aquilo que quer que aconteça. Quanto mais repetimos, mais mostramos que realmente queremos atingir nosso objetivo. Falar em voz alta emite a energia qualificada pelo nosso chakra da garganta para uma determinada função ou ordem. Falar, amigos, é o mesmo que trabalhar. Falar é ordenar o feito. A próxima pergunta vem da Nadir, de Sorocaba, São Paulo. Ela diz: ela também, como o Renato, faz várias perguntas, eu vou fazendo uma a uma, Maria Lúcia vai responder. Queridos irmãos na luz de Deus, vocês são um maravilhoso presente em nossas vidas. Muito agradeço por tudo que fazem por nós e pela paciência e compreensão. Aqui vão minhas perguntas de hoje. Primeiro, li a oração de São Patrício e achei muito linda. Passei a fazê-la diariamente. Por favor, quem foi São Patrício? Nadir, querida, São Patrício nasceu na Escócia no ano de 385. Aos 16 anos, ele foi capturado e vendido como escravo na Irlanda, de onde conseguiu fugir 6 anos depois. Foi para a França e passou uma temporada no mosteiro de Manontier. Lá conheceu São Martinho. Mais tarde, sob orientação de São Germano, ele fez teologia e ordenou-se sacerdote. Em 432, foi a Roma, onde recebeu sagração das mãos do Papa Celestino. Seguindo sugestão do Papa, voltou para a Irlanda como evangelizador. Como já conhecia muito bem os costumes do povo, Patrício soube usar isso com muita inteligência para pregar o Evangelho. Fundou mosteiros, incentivou e formou o clero local e criou pequenas comunidades. Ele era uma pessoa muito ativa. Cativou e converteu líderes políticos
e populares também. A partir desses chefes, tornou-se mais fácil para ele atingir as massas. Alguns anos mais tarde, toda a Irlanda estava convertida. São Patrício é chamado o apóstolo da Irlanda. Em confissão, São Patrício explicou que seu trabalho de missionário era resultado de obediência à vontade divina. E nós sabemos que obedecer à vontade divina é obedecer à intuição, à voz do Cristo interior. Em Nova York existe uma belíssima igreja de São Patrício. Nós vamos agora recitar a oração de São Patrício, acompanhando Paulo. Clicando no botão Orações, vocês têm a oração número 5, São Patrício. Eu me uno hoje à grandeza de Deus para dirigir-me, ao poder de Deus para proteger-me, à sabedoria de Deus para iluminar-me, ao amor de Deus para libertar-me, ao olho de Deus para discernir, ao ouvido de Deus para escutar, à palavra de Deus para esclarecer e criar, à chama de Deus para purificar, à mão de Deus para me abrigar, à senda de Deus para caminhar, ao escudo de Deus para guardar-me, ao exército de Deus para defender-me, contra as armadilhas do demônio, contra as tentações e os vícios, contra inclinações errôneas, contra homens que tramam o mal, perto ou longe, sejam muitos ou poucos, encarnados ou não, pelo rádio ou pela televisão. Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo acima de mim, Cristo abaixo de mim, Cristo esteja sempre comigo, Cristo esteja sempre em meu coração, Cristo na visão de cada olho que me procurar, em cada ouvido que me escutar, em cada boca que me falar. Cristo, portanto, em cada coração eu saúdo. Eu me uno hoje à tríade e chamo com fé a Trindade, para a unidade de Deus sobre tudo, em toda a parte manifestada. Amém. Eu chamo a atenção de vocês para uma frase que tem nesta oração em nosso site, que não está na oração original, mas que nós colocamos até porque na época não havia rádio nem televisão, então nós temos ali encarnados ou não pelo rádio ou pela televisão. É essa frase. Vocês podem ou não falar essa frase. Se desejarem fazê-la na sua forma original, excluir essa frase. A próxima pergunta da Nadir é a seguinte. Aprendi a fazer o sinal da cruz no livro Rosário Escritural de Nossa Senhora para o Novo Milênio, de Elizabeth Klaproft. E eu pergunto, por que a Santíssima Trindade não é definida também como Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo? Nadir, muitas vezes, em muitas orações, a Elizabeth ensina a gente a fazer o sinal da cruz, fazendo o sinal com as mãos, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos analisar isso. A Santíssima Trindade é citada como Pai, Filho e Espírito Santo. Entretanto, sabemos que Deus é um ser completo, masculino e feminino, é Pai e Mãe. Tanto que a centelha divina ou chama trina é azul, rosa e amarelo. Azul é o poder do Pai, amarelo é a sabedoria do Filho e rosa, o amor do Espírito Santo. Mas o âmago e a base dessas cores é o branco. Branco é a cor do chakra da base, que é a energia da mãe. No Oriente, a Trindade é representada por Brahma, Vishnu e Shiva, e são bem conhecidas as consortes deles. Portanto, Deus é Deus Pai e Mãe. A outra coisa a ver bem claro aqui, Nadir e amigos, é que quando dividimos as forças de Deus no relógio cósmico, nós entendemos que Deus está nas 12 horas até as 3, é a presença do Pai. O Filho está das 3 às 6, a Mãe das 6 às 9 e o Espírito Santo das 9 até as 12. Só que nós entendemos que o Filho contém o Pai, a Mãe contém o Filho e o Pai, e o Espírito Santo contém a Mãe, o Filho e o Pai. Então nós sabemos que quando nós falamos em Espírito Santo, nós também estamos falando na Mãe Divina. O Espírito Santo é uma soma de tudo isso. O Espírito Santo é a energia completa de Deus manifestada. E nós também entendemos que quando
nós falamos em mãe, nós também estamos falando na Terra e tudo que existe na Terra, inclusive os seus filhos encarnados. Nós atuamos no nível da mãe, nós, os filhos. Por isso, quando um filho ora em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, não só ele está incluindo a mãe que se encontra no Espírito Santo, como a presença dele participando na oração, manifestando a palavra na Terra, é a manifestação da mãe, porque nós estamos no útero da mãe, certo? E é o mistério da Trindade e é o mistério da unidade, sobre o qual nós devemos meditar muito para compreender. Na próxima pergunta, Nadir escreveu: entre uma encarnação e outra, evoluímos para o plano etéreo? Nos períodos entre encarnações, a alma fica no plano onde ela tem direito, por merecimento. Pode ser no plano astral ou etéreo. O plano astral tem 33 níveis, cada um mais denso que o outro. O plano etéreo tem 33 níveis, cada um mais elevado e resplandecente que o anterior. Jesus disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas. Sabe, o que acontece quando nós encarnamos é que o nosso corpo etéreo, que é o mais elevado, ele desce para a manifestação, trazendo todas as informações daquela vida que nós vamos passar. E ela vai preenchendo o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico. E aí nós estamos completos, nascidos em forma. Quando nós deixamos essa vida, uma parte de nós, que é o nosso corpo etéreo, vai ao plano etéreo. Mas como disse Maria Lúcia, nem sempre a alma acompanha isso. Porque a alma, que é a consciência da pessoa que está encarnada, quando deixa esse corpo, ela segue fazendo aquilo que ela está habituada a fazer. Se ela está habituada a buscar a luz no plano etéreo, é para lá que ela vai. Se ela está habituada a buscar prazeres emocionais, é para o plano astral que ela vai. Mas uma parte, sim, uma parte de nós vai ao plano etéreo, onde fica guardado junto à presença eu sou, para que na próxima encarnação haja toda a informação necessária para a realização da missão dessa alma. Mais uma pergunta da Nadir Maria, ela diz: no programa 53, você falou, Paulo, sobre Satã e Lúcifer, que foram lançados no fogo sagrado, mas você comentou que eles podem atuar se forem contatados no plano astral. Eu pergunto, se eles já foram lançados no fogo sagrado, como é que eles estão no plano astral? O fogo sagrado não é um fim de um ser? Sim, Nadir. O ser que passa pelo julgamento do fogo sagrado deixa de existir em qualquer plano. Lúcifer não habita mais em plano algum, mas o luciferianismo ainda atua no planeta. Por exemplo, Lúcifer rebelou-se contra Deus por orgulho. Assim, quando o indivíduo manifesta uma atitude de orgulho, ele está atuando numa energia de luciferianismo, ou energia de Lúcifer. Não do ser que já não existe, mas da mesma faixa vibratória do plano astral. Compreende? Não só isso, né, mas também os próprios demônios que ainda existem encarnam aquela imagem de Lúcifer, aquela fantasia do próprio Lúcifer que a humanidade espera e busca esses adoradores de Lúcifer que existem até hoje. Né? Porque o Lúcifer já passou pelo julgamento, mas os seguidores deles estão aí. Esses ainda não passaram pelo julgamento, mas vão passar, com certeza. A próxima pergunta da Nadir diz: li no dicionário esotérico, Maria igual mãe natureza. Sempre achei que a natureza é a mãe terra. Por favor, me expliquem essa identificação de Maria com mãe natureza. A natureza é o corpo de Deus mãe, ou mãe divina. Maria, assim como todas as mestras ascensas, é uma representante da Mãe Divina. Entre as mestras ascensas, Maria tem uma missão especial e grandiosa. Ela foi a mãe de Jesus e segurou o plano divino para ele. Segurou a visão imaculada para Jesus. E ela segura também para todos os seres que irão manifestar o Cristo a mesma visão imaculada. Por isso nós precisamos muito de Maria.
Na pergunta seguinte, nós temos: ser iniciado num raio é um caminho solitário de disciplina, constância, concentração e atitudes coerentes? Ou é necessário participar de rituais como os que acontecem no auditório da Rádio Mundial com a Violeta Mafra ou na Pax com Carmen Balesteiro? As verdadeiras iniciações da Grande Fraternidade Branca são a nível interno. Realmente, ser iniciado no raio é um caminho de solitude, de interiorização, de atenção, de amor e devoção. É um caminho solitário. Agora, é muito importante orar em grupo, mas daqueles que estão na nossa senda mística, porque as pessoas que você citou não são da mesma senda que nós estamos trilhando. Agora, quando nós oramos juntos, com CD, ou irmanados em pensamento, sentimento e palavra, não existe tempo nem espaço. O nosso grupo virtual Eu Sou Luz é um corpo místico que atua junto, que trabalha junto. Nós não reconhecemos a Carmen Balesteiro como mensageira, como ela se coloca. Essa Violeta Mafra é a primeira vez que eu estou ouvindo, eu nunca ouvi falar nesse nome na minha vida. Mas, para nós, aqueles mensageiros que nós reconhecemos, vocês podem encontrar na nossa página, lá no finalzinho da página, no canto inferior esquerdo, vocês têm lá qual é a missão deste website. Neste local, nós dizemos a vocês quem são os mensageiros que nós consideramos realmente importantes para serem estudados e quem nós nos dedicamos, que são eles: Paramahansa Yogananda, que não foi mensageiro, mas é um grande mensageiro da Palavra de Deus, né? Helena Blavatsky, Charles Leadbeater, Nicholas e Helena Roerich, Gib e Edna Ballard, Mark e Elizabeth Kerr-Prophet. Esses são os que nós indicamos para vocês realmente se dedicarem a estudar os ensinamentos. A última pergunta da Nadir Mari diz o seguinte: pensei que soubesse o que significa alfa e ômega, mas quando cheguei na página 45 do livro de Mark e Elizabeth Prophet, você pode contatar Deus, percebi que estou longe de um bom entendimento. Por favor, me expliquem esse parágrafo, pois tenho certeza que é maravilhoso, mas eu não entendi o que está escrito. : abre aspas. Na lei da unidade, amados, manter-se centrado no grande eu divino, meditar no princípio do um, é o ponto de alfa no centro que nos torna vitoriosos no ômega da periferia. Portanto, compreendei como a mente focada da nossa consciência alfa é multiplicada muitas vezes na consciência ômega e no tempo e no espaço. Os ômegas do vosso ser precisam ser igualmente fortes como o único pilar de fogo de alfa, do eu sou o que eu sou. Fecha aspas. Muito grata e um grande abraço a vocês e a todos os estudantes desse grupo. Vitória sempre na luz de Deus, eu sou Nadir Mari. Não é correndo aqui, ali e acolá para ser iniciado por outrem que o estudante atinge a compreensão dos mistérios de Deus, mas sim por meio do estudo, devoção e meditação. É bom meditar sobre cada parágrafo que interesse, fechar os olhos e desejar entender. O significado de cada palavra deve ser muito claro e exato. O dicionário esotérico em nossa página pode ajudar. Eu gosto muito de olhar palavras, mesmo comuns, sobre as quais não tenha absoluto domínio, para interpretação de algum texto. Para isso, o Aurélio nos ajuda muito. Pergunte a sua presença eu sou. Leia de novo e de novo. Mergulhe sua atenção sobre esse conceito, tentando absorvê-lo, e, de repente, vem a compreensão dada pelo Divino Espírito Santo. Desta forma, medite no mistério da unidade. Manter-se centrado no eu divino é dirigir a atenção para o centro do ser, para a presença eu sou, ou Santo Cristo pessoal. Onde está a sua atenção, lá você está. Quando o estudante fixa sua atenção na presença eu sou, esta luz começa imediatamente a fluir e preencher seus 4 corpos inferiores, que atuam na periferia do ser. Nesse parágrafo, Nadir,
que você analisou e nos enviou, existe um erro, certamente, de digitação. Abre aspas. A mente fixada da vossa consciência, fecha aspas, da vossa que está errada, na vossa. O certo é, a mente focada na vossa consciência alfa é multiplicada muitas vezes na consciência ômega. Ou seja, Deus Pai, ou alfa, é o universo espiritual. Deus Mãe, ou ômega, é o universo material. O homem deve refletir a luz de Deus aqui no plano da matéria. Ou seja, focalizar a atenção lá em cima, na presença alfa, e trazer essa energia, esta luz aqui para baixo, para o plano da matéria, para a periferia do ser, para a nossa consciência humana, para o nosso plano material. Assim, a mente focada na consciência alfa, ou presença eu sou, multiplica muitas vezes a luz na consciência ômega, no seu plano da matéria, aqui no tempo e espaço. Porque lá não existe tempo e espaço. Tempo e espaço é só aqui. A nossa alma deve ser fortalecida pela luz do Espírito de Deus, para tornar-se um pilar de fogo aqui no plano físico. Abre aspas. Nosso Deus é um fogo consumidor. Fecha aspas. Maria Lúcia, que maravilha a sua sacada. Eu sabia que tinha alguma coisa errada ali e eu não sabia o quê. Lógico, não é da vossa consciência alfa, é na vossa consciência alfa. Nós não dizemos, Nadir, que você tenha digitado errado. Pode ser uma tradução de quem fez uma colocação errada no próprio livro. E isso muda tudo. Muda tudo, com certeza. Agora, veja só. A questão da consciência ômega é que nós, na alma, o nosso ser, a nossa consciência, é ômega. A alma é a noiva do Espírito Santo. A alma é aquela energia ômega que recebe a energia alfa de Deus. Então é bem importante entender isso. Eu levei muito tempo para entender isso que Maria Lúcia falou com qualidade, que é o fato da alma ser feminina. Eu que sou homem, macho, como é que eu vou ser a minha alma fêmea? Não, não pode. Eu não aceitava isso. Até que eu entendi que ser ômega não é necessariamente ser mulher ou ser homem alfa ou mulher ômega. A questão de ser ômega é ser receptivo, é estar totalmente receptivo às energias divinas do Pai. A próxima pergunta vem da Rosane, de São Paulo, capital. Ela diz: Olá, Maria Lúcia e Paulo, a minha pergunta é sobre o aborto. Eu tenho 3 filhos, todos hoje criados. O mais velho tem 32 anos. Após 1 ano do nascimento do meu primeiro filho, eu engravidei novamente e sofri um aborto espontâneo aos 4 meses de gravidez. Até hoje não consegui explicar por que razão isso aconteceu. Na realidade, tive 2 problemas. Meu exame de sangue foi feito errado, meu sangue é RH negativo e no exame constava positivo. O outro motivo foi que um pneu estourou numa borracharia ao lado do prédio onde eu residia. Depois deste fato, eu comecei a passar mal por causa do susto. Eu deveria ter tomado uma vacina quando tive o primeiro filho e isso não aconteceu. Na época, tive depressão e uma tristeza muito grande pela perda deste filho. Mais tarde, eu arrisquei novamente e mesmo sabendo que poderia perder outra criança, eu fui feliz. Deus me deu mais 2 filhos lindos que vieram com o meu sangue negativo. Segundo o meu médico, eu sou uma mulher de muita sorte. A minha pergunta, então, é a seguinte: teria eu que ter realmente passado por um karma assim? Qual seria o karma de uma pessoa que provoca o aborto? Esta pessoa teria implicações em outras encarnações? E esta pessoa que deveria nascer teria uma outra oportunidade para nascer em outra época? Quais as implicações do astral para esta pessoa que deveria nascer e não conseguiu? Também gostaria de saber qual é a opinião de vocês em casos de jovens menores de idade que vêm a engravidar por não tomarem cuidado ou por jovens que poderiam sofrer abusos sexuais e virem a ficar grávidas. Neste caso, seria permitido o aborto na visão espiritual? O que nos dizem os mestres da Grande Fraternidade Branca a respeito deste problema tão triste? Obrigado, Vitória, sempre na luz, Rosane. Rosane, ninguém passa por aquilo que não deve passar. Tudo o que nos acontece é porque foi permitido por Deus. Não há como saber qual seria o karma de alguém que provoca o aborto. Não é a função do homem julgar.
nós não vemos antes nem depois. O aborto espontâneo que você sofreu poderia ser karma seu, ou do bebê, ou de ambos, nós não sabemos. Mas, sem dúvida, sabemos que foi um resgate kármico, certamente para ambas as almas. Como sabemos também que aborto provocado é crime sempre, contra a vida, contra o Espírito Santo. Sim, a alma que foi abortada tem outras oportunidades de nascer. Um de seus 2 filhos, que nasceu posteriormente, pode ser aquela alma do aborto involuntário. Mas isso realmente não vem ao caso, e não é importante. Para os jovens que por descuido ou negligência engravidam, não é permitido abortar. E para aqueles que sofreram abuso sexual, também não é permitido, porque muitas vezes a criança pode nascer apenas com genes da mãe. A alma é designada ao corpo no exato momento da concepção. A vida é doada por Deus e só Ele tem direito a retirá-la. A irresponsabilidade de atos inconsequentes não isenta o crime. Os jovens devem ser bem informados e orientados para evitar este doloroso karma. O aborto causa profundas marcas traumáticas na alma da mãe, mesmo que ela não se dê conta disso. Nós temos uma aula gravada em CD com o título O que acontece com a alma depois do aborto? Olha, Rosane e amigos, a gente sempre fala aqui da nossa página na internet, oabortonão.com.br. Nessa página tem tido um bom acesso, eu não comentei isso com Maria Lúcia, o acesso de 80 acessos por dia, Maria Lúcia, nós estamos tendo nessa... Que bom, que maravilha, que esse acesso multiplique ainda muitas vezes. Então, www.abortonão.com.br, Rosane, logo no início, você vai encontrar, segunda opção de páginas desse portal nosso para a vida, você vai encontrar ali 20 perguntas e respostas sobre a problemática do aborto. Na realidade já são 21, precisamos regularizar aquilo ali. Nesse trabalho, o Alexandre Luiz Antônio da Luz, ex-presidente da Sociedade Protetora dos Nasciturnos, ele faz um trabalho maravilhoso respondendo todas essas perguntas. De uma maneira mais científica até, onde não é tão importante a visão religiosa dele, quanto o que ele coloca ali do porquê realmente o aborto é uma escolha errada. Por favor, leia lá e você vai encontrar resposta para essa e para muitas outras perguntas. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.